Vamos lá, então. Vamos ver essa primeira afirmação aqui. Ens et essentia sunt quae primo intellecto concipiuntur ut disce Avicenna in primo libro sue metaphysici. Então, nós traduzimos assim, né? O ente e a essência são o que, primeiramente, o intelecto concebe, né? Ou ente e essência são aquelas coisas que são concebidas primeiramente pelo intelecto. Como disse Avicenna no primeiro livro da sua metafísica. Vejamos aqui a explicação do Etienne Gilson, né? O ente e a essência são as duas primeiras concepções do intelecto. Isso não quer dizer que no tempo essas duas noções sejam formadas explicitamente antes das demais, senão que se apresentam à análise como pressupostas por todas elas, sem pressupor, por sua vez, nenhuma outra. A fórmula de Avicenna é mais complexa. Descendum igitur quod ens et res et necesse talia sunt, cos statim primatur in anima, prima impressione, per non acquiritur exaliti notionibus se. Tomás elimina necesse, né, emprega frequentemente essência em lugar de res, mas se verá que os dois são equivalentes. Pelo contrário, ens está sempre presente. Então, a fórmula de Avicenna é essa aqui, né? Deve-se dizer, portanto, que o ser, o ente e a coisa e a necessidade são tais que são imprimidos imediatamente na alma, né, pela primeira impressão que não é adquirida de outras noções. Então, a Avicenna fala de ente, res, ou seja, coisa, e o necessário, né, necesse. Então, ens, coisa, ente, coisa e o necessário são imprimidos na alma por uma impressão que não pressupõe nenhuma outra impressão, né? São as impressões básicas. Tomás, segundo o Gilson aqui, né, não usa o termo necesse, ou seja, o necessário, e no lugar de res ele usa essência. Vejamos como que fica aqui, como os Tomás diz, né? Ens est illud quod primo cadit in conceptione humana, ut Avicenna dicit. Ou seja, o ente, aqui ele usa só o ente, né? O ente é aquilo que primeiramente cai no conceito humano, certo? Na concepção humana. Outra fórmula de Tomás, primum cadens in apprehentione intellectus est ens, ut Avicenna dicit. O primeiro que cai na apreensão do intelecto é o ente, como a Avicenna diz. E outra expressão aqui de Tomás, primo in intellectu cadit ens, ut Avicenna dicit. Ou seja, primeiramente no intelecto cai o ens, o ente, como a Avicenna diz. E tem uma outra expressão de Tomás, né? Illud autem quod primo intellectus concipit, quasi notissimum, et in quo homines conceptiones resolvit, est ens ut Avicenna dicit in principio metaphysici sua. Então, aquilo que, primeiramente, o intelecto concebe como conhecidíssimo, ou seja, como mais conhecido, e no qual todas as concepções, se fundam, né, é o ente
como Avicena diz no princípio da sua metafísica. Bem, o que significa isso? Quando eu digo para vocês, ou quando Tomás diz para vocês, seguindo Avicena, que o ente é o que o intelecto concebe em primeiro lugar, como mais conhecido, o que vocês entendem? Notem que Gilson diz aqui que o ente e a essência, né, são as duas primeiras concepções do intelecto, as mais fundamentais, eu diria as transcendentais, né? Transcendental aqui no sentido kantiano, porque essas duas noções são a condição de possibilidade de todas as demais noções. Então, veja que Tiano Jusson diz: o ente e a essência não são concepções formadas explicitamente em primeiro lugar. Talvez elas sejam explicitamente formadas em último lugar, tá certo? Mas são as primeiras no nível transcendental, ou seja, todas as concepções que nós formamos, por exemplo, quando vemos um gato, né, animal preto, mia, né, mexe, etc. Tudo isso aí são modalidades do ente e da essência, tá certo? Então, todas as noções que nós formamos, noção de preto, a noção de miado, a noção de animal, a noção de vida, a noção de gato, todas essas noções aí são ente e essência, de forma que sem que a gente o saiba explicitamente, o que primeiro a gente concebe é o ente e a essência, tá certo? Explicitamente é o preto, é o miado, é a vida, é o gato, é o animal, né? Mas explicitamente é isso, mas implicitamente é o ente e a essência, ou seja, todas essas noções, gato, né, animal, miado, preto, todas essas noções se resolvem na noção de ente e de essência, né? Então, o que nós temos aqui é que a noção com a qual o intelecto humano trabalha, a noção com a qual o intelecto humano exerce a sua função de pensar, de raciocinar, é a noção de ente e de essência, tá certo? Então, tudo que nós concebemos, concebemos como ente e como essência, ainda que não explicitemos isso num primeiro momento, né? Pela análise, é isso que nós estamos fazendo aqui, mais ou menos agora, pela análise, nós tomamos consciência de que tudo que nós pensamos no conceito de ente e de essência. Bem, alguma questão?
Tomás elimina o conceito de necessário, né? Que a Vicena usava. Aí o Gilson tem uma nota aqui. Ó. Essa eliminação tem sido sempre, para mim, motivo de surpresa e de reflexões que não têm me levado a conclusões de todo satisfatórias. A resposta que vem em primeiro lugar à mente é que um muçulmano como Avicena une espontaneamente as duas noções de ser e de necessário. E, sem dúvida alguma, é nesse sentido que se deve buscar a resposta, se bem que é difícil de formular. Em primeiro lugar, todo ser é necessário na medida em que é, né? Seguidamente, Tomás pensa a necessidade do ser, pensa que a necessidade do ser é a essência mesma de Deus. Deus é necessário, é o ser, por excelência, e é necessário, né? Pois que sua essência é ser em ato. Cum ipsa necessitas essendis sit essentia eius, ut ex supra dictis patet. Ou seja, uma vez que a necessidade de ser é a mesma essência dele, né, de Deus. Tomás demonstrou que Deus é causa primeira e depois que há um per se necessarium, né? Deus é causa primeira e é também aquele que é necessário por si, por direito. E por último também, claro. Que a essência de Deus é ser. Então, Deus perdão aqui, né? Tomás mostra que Deus é causa primeira, né? Tomás depois mostra que deve haver um ente por si necessário. E, por último, Tomás mostra que Deus é o ser, ou seja, é esse ente que ele chama de ser, que a gente deve chamar de ser, que ente seria impróprio para Deus, né? Embora a gente trabalhe no horizonte do ente, quando a gente chega em Deus, a gente vê que é diferente, que Deus não é propriamente um ente, é o ser, né? Então, já que Deus é o ser, a essência de Deus é o ser, né? A necessidade, se a necessidade pertence ao ser, ela pertence por antonomasia a Deus, né? Porque Deus é o ser, por antonomasia. Em efeito, é na Suma Teológica, questão, parte primeira, questão 2, artigo 3, resposta, né? Onde se prova que Deus é o ser necessário por si mesmo. Tertia via sumpta ex possibile et necessário. Sem esse aliquid quod est per se necessarium, non habens causam necessitatis aliundi, ou seja, sem esse algo que é por si necessário e que não tem a sua causa da necessidade em outro qualquer, né, não haveria nada, né, modo nihil esset. Daí se segue que não há em Deus nada em estado de possibilidade e que a sua essência é o seu ser. A presença depois do argumento da composição de essência e existência no finito, se vê plenamente na Suma Teológica, parte primeira, questão 3, artigo 4. Secundum, quia esse est actualitas omnis forme vel nature, non enim bonitas vel humanitas significatur in actu, nisi prot significamus eiam esse. Oportet igitur, quod ipsum esse, comparetur ad essentiam, que est aliud ab ipso, sicut actus ad potentiam. Cum igitur in Deo nihil est potentiale,
ut ostensum est supra, sequitur quod non sit aliud in neo essentia quod sum esse. Sua iditur essentiam, sua iditur essentia est sum esse. Aqui São Tomás diz, né? Porque o ser é a atualidade de toda forma ou natureza, né? Porque, na verdade, não há bondade ou humanidade em ato, a não ser que entendamos que a bondade e a humanidade existam, né? Nisi prot significamos eam esse, a não ser que entendamos que ela exista, né? A humanidade ou a bondade, né? Nesse sentido, eu dizer bondade é uma coisa, agora eu dizer bondade efetiva é outra coisa, né? E eu só posso entender a bondade no horizonte da bondade efetiva, da bondade que é. Né? Senão, bondade seria uma simples ideia da minha cabeça sem nenhuma correspondência na realidade. Né? Então, a bondade, ou a humanidade, ou qualquer outra coisa, qualquer outra perfeição, só encontra sua inteligibilidade plena na medida em que é. Né? Só encontra sua atualidade plena, vamos dizer assim, na medida em que é. Né? Então, é preciso que o próprio ser seja comparado à essência, que é outra coisa em relação ao ser, como ato à potência, ou seja, o ser é o ato, a essência é a potência. Mas, como em Deus não há nada de potencial, como foi mostrado acima, segue-se que ele não seja outra coisa, ou seja, segue-se que a sua essência não seja outra coisa nele do que o seu ser. Então, a sua essência é o seu ser. Vocês entenderam aqui, né? Se a essência é potência em relação ao ser que é ato, e se em Deus não há nada de potencial, então em Deus não deve haver nenhuma essência. Entende-se? Essência delimitada. A essência de Deus deve ser o seu próprio ser. Ou seja, em Deus o ser não é outro em relação à essência, a essência não é outra em relação ao ser. Né? Isso porque em Deus não há nada de potencial. Se em Deus houvesse uma essência distinta do seu ser, em Deus haveria potência, né? e ato. O argumento não é tão complicado, né? Então vocês vejam, eu dizer bondade, eu dizer humanidade é uma coisa, agora eu dizer bondade e humanidade efetivas é outra coisa. Mas o que dá efetividade à bondade e à humanidade? É o ser, certo? Então, o ser está como o ato para a potência. Bondade, simplesmente, bondade é a potência. Agora, bondade efetiva é ato. O que dá efetividade à bondade? O ser. Então, o ser é o ato da potência. E como em Deus não há potência, em Deus deve haver só ser. Só ser, sem essência. Tá certo? Então, nesse sentido, por que Tomás, então, elimina o necesse, o necessário de Avicena? Porque para Tomás, o necessário vai ser só Deus. E a Deus a gente chega só depois de estudar o ente, de esgotar o sentido do ente. Né? E essa tarefa, essa atividade de esgotar o sentido do ente nos leva ao ser como causa do ente.
Então, o necessário mesmo, absolutamente falando, é só o ser, que é Deus, né? O ente é um necessário segundo um quid, é um necessário uma vez que você concebe um ente com a sua essência, né? Aquele ente com a sua essência é necessário, mas é necessário no nível da inteligibilidade, tá certo? Agora, ele é contingente do ponto de vista da efetividade. Por isso que a essência é uma potência, né? E o que pode dar efetividade a essa potência é só o ser, né? E o ser, o ente não tem por si, ele o recebe do próprio ser subsistente. Bem, agora, eu, agora tem as questões, né? Vocês têm que perguntar aqui para ver se está ok, né? A minha explicação, não sei se eu fui claro, né? Em primeiro lugar, é isso. Eu estou refletindo sobre tudo. Sim. Então, em primeiro lugar, é isso, é que tem que ficar claro para todo mundo, senão nós não chegamos ao nível metafísico, que é o mais radical, que é o supremo, né, na ordem da inteligibilidade, na ordem da explicação, na filosofia, no pensamento humano, o nível metafísico é o supremo. Então, nós tem que ficar claro para nós que a primeira coisa que cai no intelecto é o ente. Explicitamente? Não, explicitamente não. Mas é o ente como pressuposto de todas as noções que o intelecto concebe. Ou seja, eu não penso no ente explicitamente, mas ele está lá sempre de modo implícito. Né? Ele vamos dizer, é a estrutura do intelecto. Né? O intelecto não pensa sem o ente. E tudo que cai no intelecto é ente, se resolve no ente. Essa é a expressão de Tomás de Aquino. Tudo se resolve, todas as noções do intelecto se resolvem no ente. Por quê? Porque todas as noções são ente, de alguma forma, né? Modo de ente. Né? Mas seria correto eu dizer que o ente seria a estrutura do intelecto? O ente é a estrutura do intelecto, porque o intelecto só pensa com e a partir da noção de ente. Uhum. Vamos dizer, é por isso que Heidegger, filósofo do século XX, chegou à grande questão, né? Do esquecimento do ser. Heidegger fala do esquecimento do ser. Mas por que ele fala do esquecimento do ser? Porque ele sabe, ele estudou escolástica, ele estudou mais de uns escotos, mas ele sabe que a primeira coisa que o intelecto pensa, eu não estou dizendo explicitamente, mas a primeira coisa estruturalmente que o intelecto pensa é o ser. No caso aqui, Tomás diz o ente, né? Heidegger diz o ser. São diferenças terminológicas, mas aponta para uma coisa em comum. Né? Só que o Heidegger vai dizer o seguinte: a filosofia esqueceu o ser, por quê? Porque ficou pensando nas noções, nas modalidades de ser, nos entes, diz Heidegger, e não voltou-se para os fundamentos, para o princípio a partir do qual os entes são pensados. Certo? E qual que é o fundamento a partir do qual os entes são pensados? Tomás de Aquino diz, seguindo a Vicena, é o ente, a noção de ente. Certo? A noção de ente. Então, o intelecto pensa com essa noção, pensa a partir dessa noção.
Agora, eu posso pensar árvore, posso pensar rio, posso pensar cidade, posso pensar, sei lá, qualquer coisa, escola, penso política, tudo isso aí são modalidades de ente. Mas eu penso ente enquanto tal, essa aqui é a questão do Heidegger. Eu penso ente enquanto tal, né? Que o ente, diz Tomás, é a noção na qual todas as demais noções se resolvem. Agora, se eu fico pensando só na sociedade, só na política, só na árvore, só no rio, né, seja lá o que for, e não penso o ente, quer dizer, eu estou pensando só a superfície. Eu não estou pensando o fundamento. Tá ok? Agora, uma outra coisa aqui. Ens non dicit quiditatem, sed solum actum essendi, consid principium ipsum. Ens é um particípio presente, né? Nós poderíamos traduzir por aquilo que está sendo. Agora, na filosofia de Santo Tomás, o ens, ele não diz, em primeiro lugar, a quididade, ou seja, não diz, em primeiro lugar, a essência. Ele diz o ato de ser. Então, quando eu penso no ente, eu estou pensando em algo que tem ato de ser, seja o que for, não importa a essência, ou seja, não importa a quiditatem nesse sentido. O que o ens ressalta é o ato de ser. Ens non dicit quiditatem. O ente não diz a quididade, a essência. Sed solum actum essendi. Mas somente o ato de ser. Consit principium ipsum. Ou seja, uma vez que o ato de ser é o princípio do ente. Então, quando eu digo ente, eu não estou, se eu digo ente na sua generalidade, eu não estou pensando na essência disto ou daquilo. Eu não estou pensando na essência de árvore, é a arboridade. A essência de cão é a canilidade. A essência de cadeira é a cadeiridade. Agora, quando eu digo ente, eu não estou pensando nessas essências. Eu estou pensando, eu não estou pensando nessas essências enquanto tais. Eu estou pensando em algo, claro, que tem uma essência, mas em algo que existe, algo que está sendo, ou algo que exerce o ato de ser, quando eu digo ente. Então, a concepção do meu intelecto ente faz referência a algo fora da mente, né? Faz referência a algo que está sendo, que está exercendo o ato de ser. Como participio presente de esse é o ser, né, empregado substantivamente, ens, ente, denota primeiramente este último, o ser, ou seja, o ato de ser, e conota só indiretamente o que este ser é. Ou seja, quando eu digo ente, para me referir à árvore, a árvore é um ente. Eu estou pensando, em primeiro lugar, quando eu digo, me refiro à árvore como ente, estou pensando, em primeiro lugar, no seu ato de ser. Em primeiro lugar, só indiretamente eu estou pensando no ato de ser, que é da árvore, da essência da árvore. Que eu saiba, Tomás escreveu 2 vezes que ente significa somente o ato de ser, com exclusão da essência. Escreveu 2 vezes, com exclusão. Quer dizer, não precisa
pensar que o ente exclua a essência. Quer dizer, ele não faz referência primordial à essência, ele só significa a essência indiretamente. Né? Nosso comentário recupera a fórmula que sempre expressará a postura de Tomás de Aquino, mas as expressões das sentenças, às vezes um tanto excessivas, fazem ressaltar melhor o fundo mesmo do pensamento. Nesse caso, o primado do ato de ser. Toda doutrina em que o sentido direto de Enz não é o ato pelo qual uma coisa é, se desvia do ensinamento autêntico de Tomás de Aquino. Se desvia do ensinamento autêntico de Tomás de Aquino e cai naquilo que Etienne Gilson chama de filosofias da essência. Se numa filosofia qualquer, ente não faz referência, em primeiro lugar, ao ato de ser, essa filosofia é essencialista, não é filosofia de Tomás de Aquino. Certo? Alguma questão? Eu vou só iniciar, então, a terceira afirmação aqui, né? Nomen rei acquiditate imponitur. Sicut nomen entis abesse. Ou seja, o nome de coisa vem da quididade, da essência. Assim como o nome de ente vem do ser, do ato de ser. Então, se eu tenho res, né? Res, o nome da coisa, o nome de coisa, res, uma coisa, quando eu digo uma coisa, aí eu estou fazendo referência primária a quê? A essência, a quididade. Eu digo uma coisa assim, uma coisa, então é a árvore, a essência da árvore, uma coisa. Né? Agora, quando eu digo ente, eu estou fazendo referência, em primeiro lugar, a quê? Não a quididade, não a essência, mas ao ato de ser. Tá ok? Eu preciso de um retorno aqui. Tá entendido ou tá nebuloso isso aqui? Eu tenho alunos, eu sei como é que funciona. Os alunos ficam quietinhos, a gente pensa que eles entenderam tudo, depois, na prova, entendeu tudo errado. Mas por quê? Você vai dar prova? Misericórdia. Hum? Não, é porque eu preciso saber se vocês estão entendendo, se eu estou me fazendo entender, né? Porque entender todo mundo pode entender, mas depende da explicação também, né? Eu Não, normalmente falo muito dessa vez. a sua explicação é clara, padre. Agora, sobre tudo isso aí, depois eu ainda vou voltar nisso para ler com mais afinco, sabe? Mas a sua explicação é bem clara. Que eu explico aqui, para mim está claro. Então eu uso os termos aqui, mais ou menos técnicos, para mim está claro. Agora precisa ver se está chegando de forma clara, né, para quem está ouvindo. Para mim está claro, sim. Então vocês vejam que o intelecto, ao conceber ente, ele está fazendo referência ao ato de ser. Ao conceber essência, ele está fazendo referência a aquilo que a coisa é. Ou seja, a coisa é árvore, é rio, é homem, né? Isso é essência.
Isso é essência. Agora, se ente não significa, em primeiro lugar, a essência. Significa, em primeiro lugar, que há um ato de ser ali, está sendo, uma coisa que está sendo. A referência não é tanta coisa, mas ao sendo, aquilo que está exercendo o ato de ser. Quando eu digo ente. Se uma filosofia não tem essa noção de que ente faz referência ao ato de ser, e que o ato de ser é a atualidade de todo ato, é o ato dos atos, essa filosofia, então, não é de Santo Tomás, e é uma filosofia essencialista. A filosofia de Santo Tomás não é essencialista. Para Santo Tomás, o que está no topo da inteligibilidade não é essência, é o ato de ser. E Deus é puramente inteligível, porque é puro ato de ser. E puramente inteligível em si, não para nós, né? É como o Sol, né, que é puramente luminoso, vamos dizer assim, em si, mas para o morcego o Sol são trevas, né? Então Deus é puramente inteligível em si, para nós, para nossa razão, ele se mostra como trevas. Quando, no outro lugar que eu morava, eu analisava muito na rua, do outro lado da rua, eu analisava muito, observava muito uma árvore que tinha lá. Ela ficava lá meio mal cuidada, cheia de lixo no pé dela, tal, sujeira, tal. Mas quando chegava na época dela florir, ela floria bonita, ficava bonita, vez por outra eu tirava foto. E eu fazia um pouco a reflexão nesse sentido. Ela independe da sujeira que jogam nela, do xixi que os bêbados fazem nela, ela independe disso tudo. Ela simplesmente é uma árvore. E o florido bonito dela independe desses maus tratos todo. Ela simplesmente é. Tá certo o meu pensamento? Não, sim. Agora, o que nós estamos o que nós estamos evidenciando aqui é o seguinte: eu posso considerar a árvore de duas maneiras. Eu posso considerar a árvore como um ente, ou posso considerar a árvore como uma essência. Se eu considerar a árvore como um ente, eu estou fazendo referência a quê? Ao ato de existir da árvore. Agora, se eu considerar a árvore como essência, eu estou fazendo referência a quê? Eu estou fazendo referência à arboridade, a contorno inteligível de árvore, não necessariamente o ato de ser. É aquilo que Tomás diz aqui, que eu procurei traduzir, né? Eu tenho humanidade. Se eu digo só humanidade é só uma ideia, um contorno inteligível, uma essência. Agora, se eu digo que a humanidade existindo, ou seja, um homem, né? Tem a humanidade existindo, exercendo o ato de ser, aí é outra coisa. Tá vendo o salto que dá entre uma ideia de humanidade e a humanidade existindo? Existe um salto aí. E o que faz esse salto? É o ato de ser que é dado à essência. Tá certo? Então, por isso, a essência é uma perfeição. Mas a essência, como tal, ela é só ideia. Agora,
o ato de ser é a perfeição das perfeições. Por quê? Porque o ato de ser, ele vai atuar na essência, fazendo-a ser, fazendo-a existir, certo? Então, o ato de ser, ele é uma perfeição acima da perfeição da essência, né? Como tal, o ato de ser é perfeição pura. Agora, como é que ele se torna uma perfeição relativa no ente? Ele se torna perfeição relativa no ente, nós já vimos quando estudamos alguma coisa lá dos princípios da filosofia de São Tomás, né? Ele se torna uma perfeição relativa, de si ele é perfeição ilimitada, se realiza em Deus. Agora, no ente ele é uma perfeição limitada, mas porque é constrangida pela essência. A essência delimita o ser, certo? A essência delimita o ser. E então o ser é ato em relação à essência. E a essência está para o ser como potência. Padre, Sim. o senhor disse que Deus é pura inteligibilidade porque ele é puro ato de ser. Sim. Mas eu achava que o inteligível seria justamente a essência e não o ato de ser. Então, Tá errado isso aí, então? a essência é um princípio de limitação do ser. O ser é que é inteligível, puramente inteligível. A essência é um inteligível secundum quid, né? Então, mas é porque eu lembro que na primeira ou na segunda aula que a gente teve, o senhor citou aquela frase de Avicena, né? O primeiro não tem essência. E o senhor disse que estava errado, porque dizer que. Alguma coisa assim que o senhor disse. Dizer que não tem essência seria dizer que Deus não é inteligível, mas Deus é a suma inteligibilidade. Eu disse, na verdade, o seguinte, que Tomás não chega a dizer, como Avicena, que o primeiro não tem essência. Ele prefere dizer que a essência de Deus é o puro ser. Isso por quê? Porque nós pensamos a partir das nossas categorias, e para nossas categorias, o que é inteligível? É a essência. O que se mostra para nós mais inteligível? É a essência. Se uma coisa não tem essência, para nós não tem inteligibilidade, né? Mas, então, Tomás disse que a essência de Deus, mas aqui é preciso usar analogia. Que essa essência de Deus, que é puro ser, não é a essência como nós entendemos. Então, é como se Tomás quase dissesse a mesma coisa de Avicena, só que ele usa o termo essência, em sentido analógico, para a gente não perder o chão, né? Dizer assim que Deus não tem essência parece que é muito forte para nós, porque nós só entendemos a partir da essência, né? Dar um passo para trás e ver que o ato de ser é mais do que a essência já é uma grande dificuldade para nós. Quer dizer, na filosofia foi Tomás de Aquino que fez isso. Nenhum outro filósofo tinha feito isso, né? Já é uma grande dificuldade para nós. Agora, se a gente dissesse Deus não tem essência, então isso soaria, né, muito estranho. Então, Tomás usa a expressão, a essência de Deus é o puro ato de ser. Não sei se ficou claro. Porque se eu Então, falar. Ah, Hum? desculpa, pode. não, pode falar. Não, não, mas eu vou refletir mais. Pode falar você. Então, até mesmo nos entes criados, aquilo que é inteligível é o seu ato de ser, né? E não a É o essência. seu É ato isso? de ser. Exato, é o seu ato de ser delimitado ali. Agora, essa delimitação ela é realizada por
por algo que contrai o ser, né? Que nós chamamos de essência. Ah, bom, no caso, então, as duas coisas são inseparáveis, né? Porque se eu conhecesse no ente o ato de ser puro, né, eu estaria conhecendo Deus, e não aquele ente específico. Não tem como conhecer o ato de ser puro no ente, as duas coisas, exato. Vamos dizer assim, eu já tentei explicar isso algumas vezes para os meus alunos, é um pouco difícil, mas eu vou tentar. O ato de ser, ele não é uma coisa totalmente diferente da essência, entendeu? Ele é outro em relação à essência, diferente. Ele é outro, realmente outro, mas não é totalmente outro. Em que sentido? É que a inteligibilidade, vamos imaginar assim, em termos intensivos, né? Uma coisa mais intensa do que a outra. Então, vamos tomar aqui o parâmetro inteligibilidade. O que dá intensidade à inteligibilidade? Vamos pensar assim. Então, vamos tomar a essência e o ser, e o ato de ser. Eu diria que a essência traz uma certa intensidade de inteligibilidade, porque nós podemos pensar por essência, sem ato de ser. Então, ela traz uma intensidade de inteligibilidade. Agora, Menos intensivo ainda seria os acidentes, né? sim, exato. Agora, exato. O ato de ser é o que tem a intensidade maior. Nos entes, esse ato de ser ele está contraído, mas a sua inteligibilidade é mais do que a essência, certo? Agora, em Deus, ele não tem contração nenhuma, então é inteligibilidade pura. Mas para nós, que pensamos em termos de delimitação de essência, de contração do ser, para nós, Deus aparece como trevas, né? Ou seja, você tem a intensidade absoluta, você tem o ato puro de ser. Você diminui a intensidade, você tem o ente. Você diminui a intensidade, você tem só a essência. Entendeu? Tá ok? Então, aqui no caso, são três noções, né? Essência, ente e ato de ser. O ente é aquele É, cujo ato de ser é limitado pela essência. pela essência, exatamente. Isso aí. E aí, mais alguém? Porque você estava falando, ô padre, que fica meio impensável, fica meio confuso, né? Pensar Deus, como é que você falou? Pensar Deus sem essência. É, Você falou isso? Mas também é se eu estranho. atribuir esse. Hã? Para nós, soa um pouco estranho dizer que uma coisa não tem essência, né? Mas também se eu pensar em essência, pensando em Deus, eu não sei se eu não limito Deus. Limita, é por isso que nós estamos dizendo que a essência de Deus não é na verdade, não é uma essência. A essência de Deus é o puro ato de ser, tá certo? Entendi. É quase que se a gente dissesse, né? Deus não tem essência delimitada, né? Porque ele é a suma essência. A essência de Deus é analógica, é outra coisa, não é a essência como É nós outra entendemos. coisa. Aham, aham. Entendi.
Bem, então acho que podemos ficar aqui por hoje, né? Muito obrigado pela presença. Obrigado, um abraço a todos, boa noite. Obrigado, boa noite a todos.